Olá, começa agora o Mais Esportes. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estou no ginásio Antônio Elis, onde geralmente acontece a festa da uva, porque o meu convidado de hoje é o treinador da equipe de vôlei feminino aqui da cidade de Vinhedo. E ele tem muita história na modalidade, viu? Porque ele já foi bicampeão paulista, bicampeão dos Jogos Abertos do estado de São Paulo, 3 vezes vice-campeão paulista, já foi vice-campeão da Superliga B, tem muitas histórias para contar para a gente. Então, Jailson Andrade Silva, o Chicão, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Mais Esportes. E que avaliação que você faz da sua carreira quando a gente fala sobre essas conquistas, chegar até o pódio. Seja bem-vindo ao Mais Esportes. Eu que agradeço pelo convite, a participação ao Mais Esportes. Boa tarde a todos, espectadores. Não é fácil você chegar a todos esse currículo. Até agora há pouco a gente estava conversando em off, eu falei de, tanto vice é pé frio, né? Mas é um pé frio gostoso de ser. É difícil chegar. Você chegar numa semifinal já é uma coisa muito difícil, né? Então imagina numa final, né? Onde você está disputando aí com equipes gigantescas do voleibol mundial, não só nacional, né? Voleibol mundial. Mas tudo isso é através de trabalho, através de empenho, determinação, pois sem trabalho e empenho a gente não chega a lugar nenhum. Chicão, para quem está nos acompanhando, como é que é a sua história? Você nasceu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, sempre gostou de esporte, praticou alguma modalidade na sua infância, na sua adolescência? Eu sou nascido e criado em Natal, né? Mas que você falou, o esporte que eu comecei foi com futebol, né? Era goleiro de futebol. Tá. Que você sabe, né? Goleiro é o pior em... Não vai bem na linha, vai recuando. Exatamente. Aí recuei demais, acabei chegando no voleibol. No voleibol. Comecei com 10 anos de idade, né, numa escola estadual do professor, até hoje. Fiquei lá em Natal 16 anos, até 16 anos de idade. Fui jogar no Sport Recife, saí do Sport Recife, fui para a Associação Atlética da Bahia. Aí aos 17 para 18 cheguei em São Paulo, no São Caetano, para jogar. Tá. E como é que foi esse seu primeiro contato com o vôlei quando você ainda estava em Natal? Foi bem difícil, para você ter uma ideia. Meu apelido no começo era Caranguejo, porque a bola só ia para trás, não caía para frente quando tinha que ir, né? Mas foi difícil, porque o voleibol ele é muito apurado, a técnica dele é muito fina, né? Vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, ele passou a ser prazeroso e gostoso. Então, quando eu via jogos da seleção brasileira, a seleção soviética, que na época era soviética, né, americana, então isso passou a me incentivar cada vez mais e, graças a Deus, fui pegando muito gosto pela coisa e acabei esquecendo o futebol. Quando que na sua vida passou de hobby para você falar assim, peraí, eu tô gostando dessa modalidade, acho que eu vou tentar seguir uma carreira no esporte? Quando eu saí para jogar no Sport Recife, que eu passei a receber uma ajuda de custo, você estudava, obviamente, mas passava a ter a sua vida voltada para o voleibol. Então eu senti um pequeno passo, vamos dizer assim, mas na época era um grande passo. Dali eu falei, opa, dá para se chegar mais além. Aí o passo já foi maior, para ir jogar em Salvador, e eu fui maior ainda quando fui jogar em São Caetano. Como que foi essa transição, sair de casa, que nunca é fácil? Você tinha quantos anos? Quando eu saí, tinha 16 anos. Eu tinha 15 para fazer 16. Que é novo ainda. Novo, muito. Nessa época ainda, se hoje a gente considera um 16 para sair de casa difícil, imagina naquela época. Que ano que era, você lembra? 86, 85, 86. Aonde nossas mães principalmente, né, tinha gente no colo para lá e para cá, com muito cuidado, né? Então o amor era maior porque não tinha tanta violência como tem hoje, né, nas cidades. Então o afeto era muito maior, a família era muito mais próximo da gente. Então a minha mãe chorava muito. Eu lembro como hoje, fazendo a minha mala. E o meu pai, ele gostava muito, chorou também, mas ele falou assim, eu não esqueço nunca essa frase dele: a vida ela é sua, cuidamos de você até onde podemos, mas a vida ela é sua. Chega um certo grau que você tem que seguir a sua vida, nós não vamos ser eternos aqui. Então, eu guardei isso aí para mim e falei, pai, vou. Eu lembro como hoje, quando ele
separou uma grana e falou, isso aqui é para você, se você precisar voltar. Graças a Deus não precisei. E é algo que te emociona, né, Chicão? Sim, porque não foi fácil a batalha até hoje, e ela não vai ser. Mas nesse período, pela afetividade, ela foi muito, sabe quando marca? Você vê a sua mãe chorando e o seu pai te amar, que ele não quis fazer isso na frente da minha mãe, que é para, senão os dois iam falar, não vai e acabou. Nessa época aí os nossos pais determinavam, né? Vamos dizer dessa maneira. Mas ele chegou e foi muito coerente, falou, olha, a gente pode cuidar de você até um certo degrau. Depois vai ser você que vai ter que cuidar da sua vida. Mas guarde isso aqui. Isso aqui não mexa nele. Se você precisar voltar, você volta, as portas vão estar abertas. E a maturidade que você precisou ter para sair de casa e para poder encarar este sonho que era recente ainda, porque você era um adolescente. Sim. Uma coisa muito boa, prevaleceu bastante, né? A educação familiar, né? Como lidar com as pessoas, saber também respeitar o limite daquela pessoa, não ultrapassar, né? Ter cuidado, que sempre nossos pais falaram, né? Ter cuidado, não se entregar já demais em determinadas amizades. E foi assim que eu fui chegando. Cheguei no esporte com cautela, né? Sabendo onde pisava, sabendo onde colocava as coisas e graças a Deus, sempre fui, graças a Deus, uma pessoa muito querida por onde eu passei. Graças a Deus, porque eu sou muito de trabalhar, me empenhar no que eu faço. Que foi outra coisa que meus pais sempre falaram. Se você só sabe fazer aquilo, faça aquilo com amor, independente por quanto você ajustou para ganhar. Então eu fui lá, fiz com amor, graças a Deus o trabalho foi reconhecido, que os degraus foram subindo, né? Graças a Deus. E essa sua construção de carreira, então, depois de quando você chegou no São Caetano? Essa daí era mais pesada ainda, porque a responsabilidade passa a ser maior, né? Você está indo jogar numa equipe que já tinha uma tradição no juvenil do Campeonato Paulista, né? E depois passou-se ao adulto, né? Então eu fiquei, vamos dizer assim, de 88 até 93 em São Caetano. Depois fui jogar numa equipe de Araraquara, que é interior de São Paulo, né? Que era o Lupo Náutico. Tá. Fiquei lá 2 anos. Mas assim, essa chegada em São Caetano foi como se eu estivesse chegando no Sport Recife recentemente. A responsabilidade era muito alta. Foi mesmo uma responsabilidade de sair a primeira vez de casa. Porque eu sabia que a cobrança era maior, né? Os resultados eles tinham que ser melhores. Então, o empenho passou a ser gigantesco, como dizer assim. Se eu me empenhava 100%, eu tive que me empenhar 200% para que pudesse crescer como jogador, porque eu não tinha uma grande altura para a posição que eu fazia, que era central. Tinha 1,94, tenho, né, 1,94. Então, os caras que eu enfrentava já tinham 2,5. Tinha que ir na base da técnica para poder driblar. Driblar os caras, e a gente chama assim, né, leitura de jogo, né? Graças a Deus eu tinha uma leitura de jogo. Não tive altura, tinha velocidade na puxada da minha bola, mas leitura de jogo, tentar identificar que o adversário estava fazendo para me neutralizar, entendeu? Então essa era uma vantagem. Chicão, preconceito nessa época, você nasceu em Natal e veio aqui para o estado de São Paulo. Sofreu alguma coisa? Foi difícil esse período? Foi difícil, não vou mentir. Quem sente na pele é o que sabe, né? O que dói, né? Por exemplo, ter ido jogar em Recife, não, porque é Nordeste também, na Bahia não, mas quando veio para São Paulo, sim. Você teve, nessa época era muito pesado ainda, né? Da discriminação com o nordestino. Então, tudo que às vezes se cometia de um erro, tinha que ser nordestino mesmo. Tinha que era ser, o que você ouvia. Era o que eu ouvia, mas eu acredito muito na energia superior, né? Eu acredito sim num ser superior. Você me deu a oportunidade, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que existe uma coisa magnífica, né? E eu acredito que desse potencial energético e dessa superioridade que existe lá em cima. Eu sempre falo, os rios eles são doces ou salgados? Os rios são doces, certo? O mar é? Salgado. Quantos milhões e trilhões de litros de água doce cai no mar e por que ele nunca fica doce? Essa pessoa que criou esse ser, isso aqui, já sabia que todos os detritos iriam cair no mar. Se o mar fosse doce, ele ia ficar igual ao Rio Tietê, que é o que ocorreu com o Rio Tietê, certo? Caiu muitos detritos
acabaram com o Tietê. Mas, enfim, eu gosto de dar esse exemplo. Então, existia muito. Então, quando você passa a ter vamos dizer assim, uma visibilidade maior, as pessoas passam a te ter, quando você começa a crescer profissionalmente, as pessoas passam a te olhar de uma maneira diferente, essa discriminalidade na sua frente cai. Tá. Na sua frente cai, né? Então, vamos dizer assim, o ápice, quando eu cheguei em São Paulo, de 93 para 94, né, que eu fui jogar num time de Araraquara, que a gente expandiu para a Superliga, ali diminuiu na minha frente. Okay. A gente sabe que por trás acontece, né? Até falando que a Josoyu está fazendo um trabalho legal em função disso aí, da diversidade cultural, né? Em relação ao racismo. Eu acho que é uma coisa muito bacana, atitude muito boa, tá? Eu acho que tem que se espalhar pelas outras equipes também, né? Mas eu acho que só não ficar no papel. Eu acho que isso aí tem que cair para a realidade, eu acho que isso aí tem que vir para as quadras aqui, né? Então eu acho que tem que ser uma coisa mais, inclusive partindo das próprias confederações e federações. Tá. Entendeu? Chicão, primeiro, o seu lado mental, e na época você respondia, como que você agia quando acontecia essa discriminação? Eu respondia de uma maneira muito fria. Às vezes o silêncio é a melhor resposta, né? E esse silêncio muitas vezes é que provoca a pessoa a ficar mais irritada ainda com você. Então, como eu falei, contei a história agora há pouco, eu sempre acreditei numa energia muito forte e superior, continuo acreditando. Nada é por acaso, então eu respirava, lógico, te magoava. Natal é uma das cidades mais bonitas que existe nesse país. Natal, Fortaleza, sabe, Maceió, Rio de Janeiro, Florianópolis, vamos dar um exemplo assim, né? Mas é tanto que hoje, pelos paulistanos, o Nordeste é a região mais procurada para passar férias e viajar, né? Mas essa discriminação eu conseguia tirar de uma maneira assim, fria. Eu não respondia por, sabe, engolia e a resposta vem sendo dada no dia a dia. E hoje, como que você enxerga essa discriminação dentro da modalidade? Ela existe ainda? Existe, ela existe, mas bem menor do que era, né? Bem menor do que era, mas essa discriminação, ela existe, sabe? Toda e qualquer discriminação, eu sou totalmente contra, independente do que seja, cor, raça, sexo, gênero, o que for. Se está todos aqui para viver, foi feito para viver da maneira que foi colocado na Terra, independente. Cabe a todos nós, como eu sempre falei agora há pouco, respeitar o meu limite, acaba onde começa o seu. Aí daí em diante eu tenho que respeitar o seu limite da maneira que você é. Então é assim que eu trato, é assim que eu procuro. Existe a discriminação, só que hoje, como tem câmera para tudo que é lado, essa discriminação ela fica oculta. Mas ela existe e ela é pesada. Você jogou até quantos anos, Chicão? Eu joguei de 29 para 30, vamos dizer assim, 29 para 30 porque a temporada é sempre de um ano para o outro, né? Eu era jogador e preparador físico já estava saindo das quadras para ir para a comissão técnica. Eu tive até uma proposta para ir nessa época, para ir para o São Paulo, que montou um time, né? Time até forte, era Marcelo Negrão, Janelso, Pampa. E aí o secretário de esporte da cidade que eu trabalhava me chamou e falou: você vai ter contrato de 10 meses. Aqui eu te garanto pelo menos 4 anos. Eu não pensei 2 vezes. Foi no seguro? Foi no seguro. A idade para jogador tem um limite, né? Certo? Então para a comissão ainda não. Você ainda consegue seguir até um certo período, muito mais tempo do que jogador. Então eu agradeço a ele até hoje também por ter feito isso comigo, né? E como você gosta muito de jogar, você fica pensando pra caramba se você para ou não. Porque você gosta muito. Eu sempre me cuidei, eu sempre tive a parte física muito boa, nunca tive lesão grave, nunca. Mas aí veio aquela luz, falou, deu, para e abraça. E essa transição na sua cabeça, abandonar as quadras, seguir no esporte ainda, mas não jogar mais, foi fácil? Não foi fácil.
Não foi fácil, porque o primeiro ano ainda foi legal de você estar jogando, sendo preparador físico, tá? Mas o ano seguinte já foi você tem que ser só preparador físico. Então, às vezes o que disfarçava era jogar com o pessoal na quadra. Às vezes um jogador estava machucado, você ficava ali para ajudar. Então, às vezes disfarçava, mas é impactante. Mas aí, do segundo ano em diante, como eu passei a pegar gosto muito pela parte física, aí do segundo ano em diante essa transição já ficou mais suave. Questão técnica de ser um preparador físico, questão de estudo, como que você se preparou para essa nova função? Quando eu jogava, eu já fazia educação física, né? Tá. Então, eu sempre fui dedicado muito em relação a isso. Eu tinha essa consciência da importância dos estudos como jogador? Como jogador, eu tinha essa consciência. Não era fácil, por quê? Porque a Superliga, começa em novembro nessa minha época, né? Começava em novembro e ia até abril, vamos dizer. Então você tinha que trancar os estudos. Até o pessoal fala que eu sou PhD em educação física, né? Porque comecei em 90, terminei em 2000, vamos dizer assim, entendeu? Mas não é fácil, porque joguei também no Palmeiras, né? Então eu fiquei transferindo. Quando eu estava em São Caetano, estava na Antiga Fé, que hoje é a UniABC. Fui para Araraquara, levei para a Fundação Educacional de São Carlos, que era a cidade próxima. Saí, voltei, fui para Guarulhos, depois fui para o Palmeiras, transferi para a faculdade perto do Palmeiras. Voltei para São Caetano, transferi de novo para São Caetano, então, mas graças a Deus nunca abandonei. Tá. E isso eu agradeço até hoje. Tá? Não foi fácil, porque não é fácil você ter uma vida de atleta de alto rendimento e conciliar os estudos, mas consegui. E sou grato até isso até hoje, porque depois você tem que se especializar um pouco mais na área física, que eu adoro muito. A parte física, ela é hoje primordial para um atleta de alto rendimento. Tá? Inclusive eu coloco ela como 70% para um atleta de alto rendimento estar bem aqui na quadra. Sem sombra de dúvidas, né? Esporte de alto rendimento, essa parte física, a parte mental, psicológica, ela é muito grande para você conseguir desempenhar o seu máximo. Ficou quanto tempo como preparador físico? Fiquei, vamos dizer assim, até a temporada 2004, 2005. Bastante, então. Bastante. Aí 2004, 2005, eu já comecei na função. 2004, 2005 eu já comecei a função preparador, assistente. Preparador, assistente. E aí partiu de você essa mudança para ser um assistente técnico ou foi a necessidade do momento? Foi a necessidade do momento. Trabalhei com o Rizola, né, que é técnico hoje da Colômbia, ele foi técnico das categorias de base da seleção brasileira. E quando ele trabalhou comigo, quando eu fui preparador físico dele em São Caetano, teve um momento que ele pediu, que ele tinha compromisso, ele pediu para dar treino para as meninas. Eu dei o treino e as meninas, depois ele perguntou o feedback para as meninas gostaram muito e ele começou a falar, olha, você tem que ter uma outra visão. Você tem uma visão boa para ser técnico, Começou a colocar isso na minha cabeça. No ano seguinte, ele já me chamou para ser assistente dele na seleção infanta. Nossa. Entendeu? E aí... Só que aí depois o secretário de esporte de São Caetano me chamou e falou, olha, no ano seguinte você não vai poder estar na seleção porque eu quero que você assuma a equipe aqui. Aí foi essa transição. A transição da assistente ela não foi muito longa, vamos dizer assim, ela foi um pouco mais curta, mas ela foi importantíssima para que eu chegasse a ser o técnico. Ô Chicão, quando você foi preparador físico e essa transição para auxiliar técnico, sempre em equipes femininas? Preparador físico comecei de masculino, né? Um ano, fiquei um ano só, depois já fui pro feminino. Trabalhei com o William, que era o William, levantador William Carvalho, né? Os melhores levantadores que eu também já vi jogar, né? E fui ser preparador físico dele, trabalhei com ele 2 anos como preparador físico. Aí depois já veio o Rizola, fiquei 1 ano com o Rizola, aí virei assistente com o Rizola. E é muito diferente você que teve essa experiência nas duas equipes, tanto no masculino quanto no feminino? A sua pergunta é a melhor que tem, é a mais prazerosa. São 2 mundos diferentes. São 2 mundos diferentes. É por isso que eu sempre acho importante e legal você saber respeitar o limiar dos 2 mundos. Preparação física do masculino é uma, preparação física do feminino é outra. O feminino ele tem muito rally. Déficit de oxigênio lá embaixo. Então se ela não estiver bem condicionada, ela não consegue ter a mesma potência do ataque na terceira bola do rally como ela teve no primeiro. Tá? Sem falar da falta de raciocínio que ela vai ter
está com menos oxigênio no sangue. Né? O do masculino não, é mais força bruta. É na pancada. É na pancada, é isso mesmo, na pancada. Então, é um jogo mais rápido que é um jogo mais físico. Isso, é um jogo mais rápido, é um jogo mais físico. É tanto que você pega alguns momentos que tem rally no masculino, se pega 20 segundos de rally, os caras já estão... No feminino, 20 segundos, elas terminam na boa, terminam tranquilas. Agora, se pega 40 segundos, 50 segundos... Eu já peguei rally na equipe minha, do São Caetano, 2006, 2007, de 1 minuto e 3. Rapaz. É absurdo. E assim, aí você começa a gritar calma, porque você já vê que as jogadoras estão cansadas. Você começa a pedir calma, trabalha a bola, para você não perder o ponto. Porque o cansaço é muito grande, a falta de oxigênio é muito grande. É como se você desse ida e volta aqui na quadra, 10 tiros, indo e voltando, sem parar para descansar. E precisa ter o raciocínio apurado, porque a gente está falando de um esporte de alto rendimento, a tomada de decisão, principalmente a levantadora, né, para ver a jogada que ela vai fazer. Exatamente, que é a posição mais ingrata, em aspas, né? É a que tem a maior responsabilidade. As ações de todos os atacantes passam pela mão dela. Sim. Passa pela mão dela e é uma das que mais corre na quadra. Então ela tem que estar com o feeling da preparação muito apurado, para que ela possa entender o jogo da melhor maneira possível para enfrentar a equipe adversária, sabendo utilizar nossas melhores atletas nos melhores momentos. E esse seu conhecimento como preparador físico, nesse período quando você assumiu como auxiliar na equipe do São Caetano, te ajudou de alguma maneira? Ajudou bastante, porque teve determinadas situações que o próprio técnico chegava perguntando para mim o que eu achava de dar descanso, entendeu? Isso é respeito ao que você foi como preparador. Período de recuperação, o que você acha da gente quebrar um ciclo aqui para reiniciar, para elas recuperarem legal, entendeu? Então eu falava, acho importante, voltando, a gente tem que apertar até tal período. Então isso foi uma coisa que me ajudou muito nesse período e continua me ajudando até hoje. Até hoje. Eu sou um cara que eu sou muito estudioso, né? Só que eu gosto de ser um cara estudioso no que vai me dar lucro aqui na quadra. Eu gosto de usar uma frase assim, nem tudo que é prática veio da teoria. E nem tudo que é teoria você consegue pôr em prática. Então você tem que saber filtrar para saber colocar. Outra coisa que é importante você saber filtrar é a qualidade genética que você tem na mão. A equipe que eu estou trabalhando esse ano está sendo totalmente diferente com a equipe que eu trabalhei a temporada passada. Você tem que saber diferenciar. Você não adianta querer fazer o mesmo trabalho, que você vai correr o risco de lesionar, vai correr o risco da jogadora fadigar mais rápido. Então até isso você tem que ter... Um trabalho também individualizado. Então entendendo a sua equipe. Isso mesmo, Gabriel. Então eu gosto de falar assim, o esporte... Voleibol é um esporte coletivo, mas você não pode começar ele como coletivo, você tem que começar ele com individual. Eu tenho que conhecer o seu limiar, conhecer o limiar dele, para eu poder chegar no meu coletivo. Eu tenho que arrancar o melhor de cada uma para fazer o melhor no coletivo, senão não adianta. Ô Chicão, é um desafio para você que tem essa experiência como jogador, como atleta, como preparador físico, como auxiliar, aquilo que você vivenciou em meados da década de 80, 90, para hoje, 2022, é um esporte que evoluiu bastante. É um esporte que está em constante mudança, porque a tecnologia está também, porque a medicina está também. Você se atualizar é um desafio para você não repetir o sucesso que você teve no passado hoje, ou você pega muito do que você viveu e traz para os dias de hoje? Eu trago ele filtrado, né? Uma coisa que você falou bem, o período da década de 80, 90 era um outro mundo, vamos dizer assim, tá? Um outro mundo. Então, o salto na evolução do voleibol ele foi muito grande, principalmente depois que a gente foi campeão olímpico em 1992, masculino. Dali em diante, foi uma filtragem absurda, né? Que aquela seleção foi campeã, pouquíssima gente sabe, chamava de seleção permanente. A CBV pegou os caras, ela montou um time para ela, era a seleção. Os caras não iam para clube nenhum. Tá. Eles ficaram só naquela seleção. Maurício, Carlão, Paulão, Tandy, Giovani. Então
eles ficaram específicos para aquela seleção junto com o Zé Roberto. Né? Então, era treinamento diários, viagens para a Europa, missões com seleções. Então, a equipe engrenou. Né? Então, ali já passou-se a ter um cuidado físico ainda maior e um estudo físico maior ainda. Então, ali nos ajudou muito, que é os Elias na época, né? Nós tivemos 2 grandes preparadores físicos, temos vários, né? Mas os 2 do voleibol que são ícones é o Zé Inácio, que foi do masculino, e hoje está o Renato masculino, e o Zé Elias, né, no feminino. Então, a gente está, vamos dizer assim, os caras vão deixar escolas por muito tempo pra gente. Mas desse período aí em diante, a gente evoluiu muito, muito mesmo, de 92 em diante. Tá, tiramos o exemplo da perda do bronze em 88 na Olimpíada, né? Desculpa, já voltando um pouquinho, com o Bebeto de Freitas também, que esse cara foi o ícone do voleibol. Eu tenho muito exemplo de pessoas que trabalharam com ele. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas joguei com pessoas que trabalharam com ele. E até hoje os caras falam que ele foi um dos melhores técnicos de todos os tempos que o Brasil já teve. E ele também contribuiu muito para essa evolução. Porque ele sempre falava, quando ele foi trabalhar na Europa, ele falava, a gente tem o material, mas a gente precisa do estudo. Aí foi quando em 92 a gente juntou as 2 coisas. Aí fez com que o material e o estudo fez o Brasil hoje virar uma das potências mundiais no vôlei, que já faz anos que nós estamos entre os 3 primeiros. Durante um bom tempo foi uma hegemonia. Hegemonia, mas hegemonia assim distante. Distante. É que difícil você manter o pico, né? No topo, né? O topo. A gente sempre gosta de usar esse termo, né? Chegar lá é até fácil, o difícil é manter. Porque você passa a ser exemplo. Quando você passa a ser exemplo bem visto, vamos dizer assim, todo mundo quer te copiar. E tem o trabalho das outras equipes que precisa ser valorizado também. Né? Exatamente. Ô Chicão, você é um cidadão do mundo, né? Porque você já citou aqui no programa, nasceu em Natal, você já citou Recife, você citou Salvador, cidade de São Paulo quando jogou no Palmeiras, São Caetano. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, e depois de São Caetano, isso que eu ia conversar com você. Tem Maranhão, tem Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Como é que foi a sua trajetória depois como auxiliar? Quando eu saí de São Caetano lá, né, eu já fui para o último trabalho em São Caetano, o mundo ele vai e volta, né? Já foi vou falar até o nome da faculdade, era Ubra São Caetano, que foi para lá São Caetano, masculino. Fiquei 1 ano só também, aí já fui trabalhar em Macaé com o feminino de novo. Né? A gente montou um time lá legal, só que às vezes você depender só de prefeituras, não adianta, você tem que ter prefeitura e patrocinadores, como a gente está tendo aqui, né? Prefeitura e patrocinadores e apoiadores. Então isso é uma coisa, isso aí só tende a fazer o esporte crescer de uma forma geral, não só puxando para o lado do voleibol, de uma forma geral. Aí trabalhei 2 anos em Macaé, depois foi um grande desafio trabalhar no Maranhão Vôlei. Foi um grande desafio, mas foi uma coisa muito maravilhosa, porque a gente teve que levar tudo, né? Inclusive o ensinamento. E por ser uma cidade longe, ali onde eu bato para você da discriminação que a gente estava falando agora há pouco, todo mundo falava, mas e jogar em São Luís é muito longe. Você vai a pé? Entendeu? Então, as pessoas não olhavam legal, uma cidade do Nordeste com equipe de voleibol. Não, é muito longe para São Luís. Porque tem que ser, geralmente é São Paulo, Brasília, São Luís. Então, as pessoas questionavam, falavam, e geralmente você chega para jogar um dia antes do jogo. Você chega de manhã, almoça, descansa, treina à noite no ginásio de jogo, que é obrigatório, treina no outro dia e joga no outro dia. Então você tem um descanso, não era essa desculpa. Chegar e jogar. Não era. Então, essa parte de São Luís não foi fácil também, porque a gente tinha que estruturar tudo. É diferente você oferecer uma proposta para uma jogadora, você estando com a equipe em São Paulo, você estando com a equipe lá. Porque todo mundo sempre pergunta o que vai jogar. Vai jogar que campeonato? Então lá a gente só tinha Superliga. Por exemplo, você que está aqui em São Paulo... Não tinha um estadual. Não tem um estadual, não tinha... Hoje aqui, graças a Deus, está voltando, né? Regionais, jogos abertos, depois da pandemia. Então, em São Paulo você tem regionais, jogos abertos, Paulista,
Copa São Paulo e os amistosos. Sim. Então isso aí já está numa grande vantagem. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho legal lá durante 2 anos. Infelizmente o projeto não conseguiu dar uma sequência, porque para manter aqui é caro, imagina lá que é mais ainda, né? A viagem era mais vamos dizer assim, mais longas e o custo era maior. Isso, é isso que eu queria achar a palavra. O custo era maior. Sim. Entendeu? Mas foi muito prazeroso também, daí só fui engrenando, graças a Deus. E Chicão, em 2017 você assume o comando da equipe de Valinhos. Como é que foi esse período para você e retornando para o estado de São Paulo? 2017 eu vim como assistente nessa época aí, era uma outra pessoa, né? Aí fiquei como assistente 1 ano e meio aproximadamente. Aí eu tive alguns problemas familiares de saúde, né, particulares, eu tive que sair. E em 2020 retornei, né, consegui apaziguar as coisas, retornei, voltou eu, Tica, né, com um projeto, remando. O projeto aos poucos foi engatilhando, graças a Deus conseguimos subir de um ano para o outro, de 2020 para 2021 para a Superliga, né, engatilhamos. Infelizmente não conseguimos manter a equipe na Superliga, porque aquilo que eu falei, os custos são muito altos para você manter uma equipe forte, mas foi por pouco que a gente não ficou, permaneceu. Então veio essa parceria com o Vinhedo agora, que graças a Deus está reiniciando tudo, vamos dizer assim, voltando tudo do zero, né? E trabalhar, fortificar, temos que qualificar um pouco mais a equipe, né? Contratar mais atletas também, nós temos que ter, a gente tem que ter pelo menos 14 atletas, né, na competição, porque pelo que eu estou sabendo na Superliga B vão ser 10 equipes, então é bastante jogos. Sim. Você tem que ter um rodízio de atletas para não sobrecarregar nem lesionar, né? E o projeto, graças a Deus, ele tá crescendo e vai virar vindouro por muitos e muitos anos. Para quem está nos acompanhando, quais são as dificuldades de uma equipe de vôlei? Quando você fala assim, a gente está remando, a gente tem um projeto, porque quem está nos acompanhando vê dentro de quadra, vê questão de treinamento. Boa. O que tem em volta que você precisa cuidar? É questão de alimentação, é questão de viagem, é questão desde a bola, como está dormindo, o que envolve o mundo de vôlei que um treinador, com a sua experiência, precisa tomar cuidado? Excelente pergunta, Gabriel. O telespectador, às vezes, a gente chama isso aqui de uma peça de teatro, né? Enquanto as cortinas estão fechadas, ninguém sabe o que ocorre por trás dela. As cortinas se abrem, você acha tudo lindo e maravilhoso. Vê o espetáculo, vai para casa e acabou. Exatamente. E às vezes te criticando. Sempre. Mas uma estrutura ela é muito grande para você manter uma equipe de voleibol, o gasto é muito alto para você ter. Então, um exemplo, hoje na nossa estrutura, 70% de 100%, 70% do que a gente capta, 70% é para pagar coisas, moradia, alimentação, transporte, inscrição de federação, transferência de jogadora, né? Os outros 30% é para comissão técnica. Você tem que ter um preparador físico, você tem que ter um estatístico, que é para analisar os jogos, você tem que ter um fisioterapeuta para cuidar das jogadoras, da lesão de jogadoras. Não existe time nenhum que não tenha lesão. Nenhum, todo time tem lesão todo ano. Então você tem que ter um fisioterapeuta, você tem que ter um médico para saber cuidar dessas jogadoras, e muitas vezes as pessoas não sabem que tem essa estrutura inteira por trás. Então às vezes quando você fala de um patrocinador, a gente, você está com um patrocinador, aí acha que é só pagar salário, não. Você tem que manter toda essa estrutura, e manter essa estrutura, que eu estou falando, ela consome 70% dos 100% que você tem de orçamento. Então não é fácil. Então muita gente chega aqui, maravilhado. Não, mas tem que ter todo mundo em volta, trabalhando por fora. Não, isso eu estou colocando isso aí. Tem braço, tem segurança na hora do jogo, tem que ter ambulância, entendeu? Tem que ter boleiros para ajudar no reposição de bola, né, para cuidar das bolas. Então, existe toda essa estrutura aí, mas só através desses apoiadores que nós estamos tendo hoje, a Prefeitura de Vinhedo, junto com os nossos patrocinadores, né, a própria Just For You, que é nosso patrocinador master, tem tudo a fazer o projeto ele ser vindouro por muito, muito tempo.
entendeu? Isso é uma coisa mais importante que tem. É você fazer um projeto sólido, concreto, para que ele dure muitos anos, né? Então, as pessoas às vezes vão olhar, vão lembrar da cidade de Vinhedo como a cidade do voleibol. A cidade do voleibol. Deixar então, um legado. Deixar um legado. Você deixa um legado. E, obviamente, você deixa esse legado com um adulto, mas você começa a montar a base, a escolinha. Isso é o futuro. Né? Eu sempre gosto de falar, não adianta ter base se não tiver o adulto. Ela tem que ser espelho, ela tem que ter espelho. O espelho é o adulto. Então, você tem o adulto, você começa a montar sub-21, sub-19, sub-15. Por quê? Porque você não vai conseguir puxar todas as jogadoras para o adulto. Mas se você puxar 3, 4, já vai ser maravilhoso. Vocês já conseguiram implementar aqui em Vinhedo as categorias? Consegui, já, a gente está conseguindo, a gente está entrando num acordo aí, né, para a próxima temporada, né? Como a gente está estruturando tudo adulto, a gente fala, um passinho de cada vez, né? Então a gente conseguiu estruturar o adulto. Para a próxima temporada a gente vai montar uma base. Obviamente a gente não vai conseguir montar do sub-21 até o pré-mirim que a gente fala, entendeu? Escolinha. Mas vamos começar aí com sub-19, sub-17, já começou. Aí depois, daqui a 2 anos, sub-15, sub-13, entendeu? Que é para essa molecada. Hoje, graças a Deus, no meu Instagram, eu já recebi muitas mensagens de vai ter base. E como é que eu faço para escrever minha filha de 15 anos? Como é que eu faço? Aí eu só peço um pouco de paciência, né? Falo, olha, as coisas estão sendo tudo estruturadas e que o ano que vem muitas coisas novas vão vir com certeza em relação de base, que é fundamental. É a referência para a região, né? Então, assim, o número de atletas que querem jogar, eu imagino que seja muito grande e que muitas vezes não tem onde jogar, né, Chicão? Isso que eu acho que é o que deixa mais angustiante, né? Tem uma modalidade que é muito forte no nosso país, mas que muitas vezes não tem espaço, não tem equipe para elas poderem jogar. Concordo, é exatamente em relação a isso. Tem criançada querendo jogar, que é fundamental, é ideal para isso. Só que a gente tem que ter essa base. Só que é aquilo que a gente fala também da estrutura. A base também precisa de estrutura. E manter uma estrutura de uma base também não é fácil. Vai um custo também, porque tem taxa de federação, transferência, uma escola para criança estudar, que ela não pode parar de estudar, hipótese nenhuma, tá? E fazer com que ela consiga conciliar estudo com crescimento. Vou dar o exemplo do meu exemplo. Fui PhD em Educação Física, fui mais. Conseguir terminar e continuar jogando, que é o que a gente quer que ela faça. Tá. Os treinos não podem atrapalhar o desenvolvimento educacional da criança. Chicão, você falou que não é fácil, né? Sobre não ser fácil, então, sobre um período complicado, o seu retorno para a equipe, para este projeto que começou em Valinhos, está aqui na cidade de Vinhedo agora. Você chegou no meio de uma pandemia, um período muito complicado para todo mundo. Como foi para você e essa insegurança como vai ser o dia de amanhã? Sinceramente falando, quando a gente pegou o projeto de novo, né, que estourou a pandemia, foi uma ducha de água fria para todo mundo, né, de uma forma geral, né, para todo mundo. Então a gente teve que ter muita cautela, pés no chão, né, e saber como lidar com isso. E sem falar de que a gente tinha que resgatar a imagem que estava arranhada de um projeto, né? E graças a Deus a gente conseguiu resgatar essa imagem que estava arranhada, conseguimos. Só que aí a pandemia pega a gente de surpresa. Então você não poderia expor as atletas que já estavam contratadas, tinham que se apresentar e você não podia treinar, você não podia fazer absolutamente nada. Você não podia dispensar as atletas porque já estavam contratadas, né? Então a gente teve que, graças a Deus, a gente conseguiu levar muito. Tanto eu, o Tica, o Rafa, conversando muito, colocando as coisas muito no papel, de saber, lógico, né? O patrocinador ele está bancando, ele quer a imagem dele, mas como é que a gente ia postar uma imagem se você não podia fazer nada? Então a gente teve que ter essa cautela, mas sempre assim, quando você tem um diálogo em comum, onde todos pensam em crescer, só vem a somar para que a coisa fique benéfica para a equipe. E graças a Deus deu certo. Aos pouquinhos as coisas foram liberando, a gente passou a treinar um meio período só por dia, mas já era sensacional, para quem não podia treinar nenhum. Sim. Entendeu? Então a gente começou a treinar ao ar livre também, começamos a ter essa ideia,
E foi engrenando e graças a Deus conseguimos sair dessa aí, né? Conseguimos engatilhar bem. Chicão, sobre este projeto, né? A equipe de Valinhos, durante muito tempo, ela estava disputando a Superliga, ela não tinha resultado, era rebaixada para a Superliga B. Fazia o projeto, retornava para essa primeira divisão do voleibol feminino e vinha mais um rebaixamento. Qual que é o sentimento que fica de um projeto que não consegue se estabilizar na primeira divisão, que não consegue ter resultado? Às vezes o sentimento que fica é primeiro de impotência, né, que você sente. Lógico, a luta que você fez, eu trabalho muito. Eu trabalho muito, 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 muito mesmo. Quem trabalha comigo aqui sabe. Mas às vezes quando você classifica para a Superliga, o seu gasto ele é 10 vezes maior do que da Liga B. Só que às vezes o retorno financeiro que vem para você não é 10 vezes maior. Então às vezes ele fica o mesmo. Então você já sabe que não tem muita coisa para você fazer. Entendeu? Então é uma coisa que já entra em desvantagem. Então. Você já entra em desvantagem. Você já entra em desvantagem. Lógico que isso é uma coisa interna que você não pode estar. Senão como é que você vai desmotivar seus atletas? Sim. Entendeu? Então eu sempre falo isso. A melhor equipe do mundo é a que eu treino. Eu não quero saber das outras equipes. Bate na tecla que eu sempre falo. Você não aceitou com esse orçamento? Aceitei. Então faça o melhor. Nas condições que tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Qual que é a diferença de orçamento para quem está nos acompanhando? E quem são as principais equipes do vôlei feminino hoje? As principais equipes nós temos Bauru, Minas, Praia, Osasco, né? Esses aí são os de orçamento maiores. Aí você vem Pinheiros, você vem o Flamengo, você vem Brasília, né? Mas esses 4 aí são os que... Você tem o Barueri também hoje, que conseguiu uns determinados patrocínios, né? E a diferença de orçamento dessas maiores em relação à equipe de Vinhedo? É 5 vezes maior, 6 vezes maior? Eu vou te falar, hoje em relação ao de Vinhedo, 20 vezes maior, essas equipes aí. Então uma diferença muito grande. Muito grande, a diferença é muito grande. Então, se Deus quiser, a gente está lutando aí para reforçar a equipe, né? Aumentar o elenco da equipe, porque se você fica com o elenco curto, o risco de lesionar a equipe passa a ser muito grande. Para que a gente consiga fazer um bom trabalho, consiga ir para a final da Superliga B e puxar o time de novo para a Superliga A e se manter. Esse é o nosso objetivo. Recentemente vocês disputaram o Campeonato Paulista em 7 jogos, 2 vitórias, 5 derrotas. Como foi esse período para vocês? Olha, eu vou falar para você, foi muito bom, porque a gente teve determinadas lesões antes de decorrer do Paulista, né? A gente perdeu a jogadora Sara com ligamento cruzado anterior totalmente arrebentado. A gente teve a Karine, que era a nossa maior pontuadora, que a gente teve que ter cautela com ela, porque ela estava com um problema no menisco, né? Então vai passar inclusive por artroscopia agora. Então a gente teve que ter cadenciar o elenco, saber rodar o elenco, com pouca gente na quadra. Então às vezes sobrecarregou algumas. Então a equipe, ela começou muito bem, deu uma queda, né, de rendimento, mas no contexto geral a equipe fez o papel que ela tinha que fazer, né? Perdemos uma grande oportunidade de ir para a semifinal, perdemos. Podíamos ter ido para a semifinal, a gente fez um jogo de mata-mata aqui contra o São Caetano. Se tivesse ganho esse jogo de São Caetano, era uma final nós e Barueri para ir para a semifinal. Teve um gosto especial para você reencontrar São Caetano? Teve, lógico que sempre tem, né? Sempre tem, mas é uma cidade que eu trabalhei 18 anos da minha vida, então eu tenho um orgulho de falar que eu trabalhei lá, porque deixei muitos amigos, muitos legados lá também. Mas cada um defende seu ganha-pão. Né? Entramos bem, foi por detalhes que a gente perdeu o jogo. E o voleibol, como ele é muito feeling, esses detalhes às vezes vêm no final de um set que não te ajuda e complica. Que deixa escapar. Deixa escapar. Ô Chicão, para a gente fechar essa parte financeira e até para quem está nos acompanhando ter essa noção, né? O José Roberto Guimarães é o idealizador do projeto da equipe de Barueri e recentemente ele fez apelo e ele estava com medo que esse projeto fosse terminar. E é um treinador da seleção brasileira, é um cara que tem muita história. Qual que é a importância que você vê dessa ideia dele de ter uma categoria de base, de chegar a ter uma equipe e o próprio José Roberto Guimarães ficar com medo da equipe terminar? O Zé, ele tem vamos dizer assim, um outro tipo de estrela, né? Ele vê uma outra forma da maneira que eu vejo, né? Então, por exemplo, no caso dele, ele tinha alguns co-patrocinadores. Quando ele faz esse apelo, é que ele quer o Master.
Ele quer um master, ele quer venha um firme que segure a equipe adulta e segure a base, né? Como eu falei, não é só a equipe adulta que dá gasto, a equipe de base também dá bastante gastos. Tem bastante gasto. Então, esse era o receio dele, porque ele tinha alguns copatrocinadores, então daqui a pouco ele sabia que as atletas deles que estavam compondo a equipe de Barueri iam resgatar, outras equipes grandes iam vir e resgatá-las. Ele ia ficar de mãos atadas, porque não é da noite para o dia que você faz um atleta de voleibol. Você leva um tempo. Tá? Então ele conseguiu, a temporada passada e a retrasada, pegar garotas que eram da base e compor a equipe dele. As equipes grandes vieram e fizeram arrastão na equipe dele. Então esse era o medo que ele tinha, né? Então ele conseguiu alguns patrocínios agora, tanto que ele reforçou com algumas jogadoras já mais experientes, porque aquilo que eu falei, não dá para você fazer um atleta da noite pro dia, não tinha como ele tirar agora da base, ele ainda conseguiu colocar algumas meninas, né? Mas o receio dele era esse, o de acabar desse projeto. O nosso pé aqui é um pé mais cauteloso, né? A gente, lógico, não quer em momento nenhum que a equipe acabe, por isso que eu falei, a gente montar a base, mas montar a base de, vou montar 1 ou 2 bases. Primeiro, né, fortifica, fortalece, o ano que vem mais 1 ou 2, assim em diante. Ele já tem, né, sub-21, sub-19, sub-17, então o gasto dele é maior. Por isso era a grande preocupação dele. Como é este período pós-campeonato paulista, sendo que a Superliga B começa só no ano que vem? A gente deu agora, teve um recesso, né, de 15 dias, nós demos, para as meninas ter um respaldo legal e, vamos dizer assim, refrigerar um pouquinho a mente, né? Só que quando você quer um objetivo, você não pode dar um período tão longo. É aquela genética que eu falei agora há pouco. Masculino é uma coisa, feminino é outra. O feminino, quando você se reapresenta, ele demora um pouco a mais para te dar um respaldo do que o masculino. Antes que o pessoal fale, isso não é discriminação, não, isso é genética, isso é normal, tá? Isso é da parte da quadra aqui, quem vive sabe. Então ela te demora um pouco a mais. Então para a gente não vir querendo pular etapas, como ocorreu no Paulista com a gente vai se representar aos poucos para o quê? De manhã fazer só físico, à tarde bola. Vamos fazer aproximadamente 1 mês isso aí, para depois, no segundo mês, você acrescentar 3 dias de bola de manhã. Aí você vai aumentando gradativamente para que a equipe possa chegar bem para a Superliga B. E não pulando etapas. É muito difícil durante muitos meses só treinar e não ter jogo oficial? É difícil. Você tem que estar estimulando elas o tempo inteiro e se estimular também. Sim. Porque não é fácil. Mas a gente teve alguns convites para participar de alguns quadrangulares, já tivemos aí. E provavelmente a gente deva participar de uns 2 a 3 quadrangulares, intercalando, é o que a gente está tentando planejar, intercalar aí 1 por mês, vamos dizer 1 em outubro, 1 em novembro, 1 em dezembro. Aí dá show de bola, preparatório para a Superliga B. A equipe de Vinhedo chega para conquistar esse acesso na Superliga B? Dá para prever isso? Dá se a gente se reforçar. A gente tem que se reforçar. Como eu falei agora há pouco, a gente está com um elenco curto, ele está com um elenco enxuto. Então a gente tem que reforçar. Hoje eu estou com 9 atletas na equipe, porque tem 2 lesionadas, né? Então eu preciso ter pelo menos 14 atletas. Mais umas 5, 6 contratações. 5, 6 contratações para que a equipe não sobrecarregue só 3, 4 jogadores. Porque o sobrecarregar não é só no jogo, é aqui no treino. Então você sobrecarrega. E quando você tem um elenco de 14, você consegue fazer um rodízio. E você tem essa pressão para cima do Thiago? Thiago, vamos reforçar? Tenho, lógico. Essa é a função dele. Ele tem que correr atrás para mim. O problema meu é aqui, eu resolvo aqui. Fora daqui, eu jogo para ele, é ele que tem que correr atrás. A diretoria está a par disso, que é importantíssimo. Todos nós queremos subir a equipe. Não vai ser fácil, porque eu já sei de algumas equipes que estão montadas, né? Que montaram antes da gente, né? Anteriormente a nós. Então, estão reforçados. Então, a gente tem que se reforçar para que a equipe, somada com as meninas que já estão com, vamos dizer assim, uma rodagem boa, possa nos qualificar legal para que a gente possa chegar à final da Superliga B. Chicão, para a gente poder encerrar daqui 5, 10 anos, você se vê onde? Quer estar fazendo o quê e como? Aqui a 5, 10 anos, eu quero me ver, sinceramente, jogando um Mundial com a equipe de Vinhedo.
Esse é o meu objetivo. Não é um objetivo difícil, desde que todos corram atrás, abracem o projeto, que os patrocinadores venham e nos apoiem, que não é difícil. Não é difícil. Não é impossível, desculpa. Difícil é, não é impossível. Mas é dessa maneira que eu vejo. Se você se colocar para baixo, seu projeto ele não cresce. Por exemplo, se eu falasse aqui, eu me vejo jogando mais um Paulista ou uma Superliga, não, isso aí eu já fiz. Quero algo a mais. Sabe, jogar um sul-americano de clubes, mundial de clubes, entendeu? E quando eu falo mundial, é mundial de clubes, não de seleções. Senão eu já estaria derrubando o Zé Roberto, não vou ter mais nem idade para isso. Mas esse é da maneira que eu me vejo. Se eu vou conseguir ou não, só o dia a dia vai me dizer. Mas eu tenho que colocar metas na minha vida. Senão a gente sempre vai ficar num projeto normal, não vai querer crescer não. E eu procuro fazer com que o projeto cresça. Mas para isso a gente vai precisar do apoio de todos. Imprensa, torcida, prefeitura, patrocinadores. Senão, se um ajudar o outro, o projeto vai sempre ficar o mesmo. E as portas do Mais Esporte estarão sempre abertas. Parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória, demonstrando sempre a importância da educação aliada com o esporte. Isso eu acho que é muito importante. Boa sorte na Superliga B, que começa em 2023. Que seja um recomeço muito vitorioso. E já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar, para a gente fazer uma parte 2, porque foi gostoso, passou rápido demais. Passou rápido. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado pelo convite. Estarei sempre à disposição, tá? Você falou uma coisa boa. Foi um bate-papo descontraído, vamos dizer dessa maneira. Vamos dizer nem que foi uma entrevista. Um bate-papo descontraído e o tempo voou mesmo. Foi uma coisa... Foi tão espontânea, né? Sim. Que o tempo ele voou. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estarei sempre com as portas abertas. Não só eu, como toda a minha equipe, tá? A atleta também, que você precisar, gostaria de fazer uma entrevista com o atleta. As portas estão abertas para todos nós aqui. Eu que agradeço e agradeço você de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima semana. Tchau, tchau.